A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 52. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui nós temos a distinção entre profetas e mestres. No outro capítulo eu comentei com vocês sobre isso, de que o livro de Atos evidencia esses chamados específicos, os ministérios, as missões, né? Tu é diácono, tu é discípulo, tu é apóstolo, tu é profeta, tu é mestre, tu é um líder, tu é um pastor, tu é um obreiro, tu é uma pessoa que serve, que tem um chamado, e isso enriquece a igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo separa, envia, capacita. E aqui havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E nós sabemos que o apóstolo Paulo se dedica a explicar em Efésios os 5 ministérios, em apresentar os 5 ministérios: apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres, todos visando o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja do Senhor Jesus. 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. O que a gente vê? Tu quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos dizer assim, tem uma fórmula, tem um jeito, tem uma maneira, eu ia dizer forma. Então, tem uma fórmula, tem uma forma, tem um modo, tem um jeito, tem uma receita. Aqui tá bem claro, eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Então, tu quer ser cheio do Espírito Santo, tu tem que ter uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Tu tem que encher a tua vida de salmos, de cânticos e hinos espirituais. Quando tu adora o Senhor, tu sai da terra e vai para o céu. O céu vem para a terra. Tu tem uma conexão. Tu experimenta a presença de Deus. Então aqui está escrito, ó, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Nós sabemos que o jejum nos santifica, nos livra das tentações da carne. Nós mortificamos a nossa carne com o jejum. Então eles estavam adorando, jejuando, orando, buscando a face, a presença, a voz, a direção de Deus. E o Espírito Santo fala: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, que é, vamos dizer, o maior objetivo: obedecer ao Espírito Santo. Tu tá buscando a Deus para saber qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Para quê? Para tu obedecer essa vontade. Então tu tá buscando o Espírito Santo para quê? Para que tu obedeça o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo tu estiver, mais obediente tu será. Então aqui está sendo dito isso, que o Espírito Santo falou que era para separar Barnabé e Saulo. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram.
Então, imposição de mãos, isso é unção, isso é poder, isso é autoridade. É isso que a igreja do Senhor Jesus faz. Abençoa aqueles que são chamados, que são enviados. 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Nós terminamos o capítulo 12, o capítulo de ontem, com João Marcos, ó. Paulo e Saulo, cumprida a sua missão, e eu ainda falei para vocês, eles eram missionários, né? Quem cumpre uma missão é um missionário ou uma missionária. Voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, também chamado Marcos. Aí agora a gente está vendo aqui, ó, que tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Então, tu prestou atenção que o capítulo 13 começou com: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Agora tu tá vendo que tem um falso profeta que pratica magia. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Então, o que acontece aqui? Barnabé e Paulo e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. E eles encontram um falso profeta, um mágico judeu chamado Bar-Jesus, mas que o nome dele traduzido é Elimas. Então, Bar-Jesus e Elimas é a mesma pessoa, é o mesmo mágico judeu falso profeta, tá? E o que este Bar-Jesus, Elimas, né? Significa a oposição espiritual, significa a resistência espiritual. Quando tu prega o evangelho, quando tu semeia a santa semente, tu lembra, umas caem na beira do caminho e os pássaros comem. Outras caem nas pedras, no solo rochoso. Elas não conseguem desenvolver suas raízes e o sol queima elas. Outras caem entre os espinhos e são sufocadas por esses espinhos. Então aqui a palavra estava sendo pregada pro procônsul Sérgio Paulo. E por que estava sendo pregada? Porque o próprio procônsul queria ouvir a palavra de Deus. Olha que forte. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Então, o procônsul queria ouvir a palavra de Deus, mas havia uma oposição, uma resistência espiritual. O Elimas estava atrapalhando, se metendo, se opondo à pregação do evangelho, né? Quem é procônsul? O que é um procônsul? É um alto oficial, uma pessoa muito importante. E aí tu lembra no chamado de Paulo que Jesus fala para Ananias, que a gente estudou, que ele era um nome importante para pregar para os gentios, para os judeus, mas para reis, quer dizer, para pessoas importantes. E olha o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, né, Saulo, que eu já expliquei para vocês que é a mesma palavra, o mesmo nome, estava pregando para o procônsul. E este Bar-Jesus, Elimas, estava atrapalhando, se metendo, querendo afastar
da fé o procônsul, botando minhoca, como a gente diz, né? Atrapalhando. 9. Porém, vamos pro 8. Porém, o mago Elimas, é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. Então, aqui, neste versículo, Saulo passa a ser chamado Paulo. E daqui para frente vai ser Paulo, Paulo, Paulo. E pouquíssimas vezes vai ser mencionado Saulo como antes. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo chama Elimas de filho do diabo. E o que o filho do diabo faz? Ele engana, ele é cheio de maldade e ele é perverso, ele perverte, ele age com perversão. O que é perversão? É quando tu muda, inverte, transtorna, tira da ordem certa, correta. Isso é uma perversão. E era isso que ele estava fazendo. 11. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então Paulo, além de dizer assim claramente que o Elimas, esse mágico, falso profeta, era um filho do diabo, ele diz que ele vai ficar cego. E aí cai sobre ele névoa e escuridão. Ele fica envolto em névoa e escuridão. Olha isso. Se ele era um falso profeta, ele lidava com o engano, com a mentira. E se tem uma coisa que o diabo, que Satanás, na Bíblia é dito que ele tem paternidade, é a mentira. Então, por causa do que ele mexia, com que ele se envolvia, com essas ciências ocultas, esse ocultismo, essa magia, essa feitiçaria, essa mentira, esse engano, essa maldade, ele ficou envolto em névoa e escuridão. Ficou cego. E isso maravilhou o procônsul. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Aqui acontece um episódio que eu relato e explico para vocês naquele vídeo sobre João Marcos, na série Personagens Bíblicos, que tu encontra no canal. A Bíblia diz nas playlists. Eu convido vocês sempre a acessarem as playlists do canal. Ali tu encontra o livro completo, tu encontra o personagem completo, a série completa, a carta completa. Então ali tu entra na playlist Personagens Bíblicos e tu vai ver o vídeo sobre João Marcos e sobre este episódio de que João Marcos abandona, vamos dizer assim, a missão e ele volta para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então, o que acontece? João Marcos volta para Jerusalém e ele era o auxiliar, vamos dizer assim, né, de Barnabé e Paulo. E eles
fazem o que eles estavam acostumados a fazer: chegarem nas cidades e irem para a sinagoga. E o costume é franquear a palavra para os visitantes. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que eles leram a lei e os profetas, eles disseram: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, podem falar. Paulo levantando-se, viu que agora é Paulo? Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos que temem a Deus, escutem. Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Aqui eu tenho que falar uma coisa para vocês. Este cálculo de 450 anos, acredita-se que é o 400 anos escravos no Egito, 40 anos no deserto e 10 anos que Josué lutou, conquistou, venceu, né, os inimigos para dar, vamos dizer assim, a terra prometida para o povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui Paulo está fazendo um resumo, está recapitulando a história da salvação, a história de Israel. E ele fala que Deus achou Davi, um homem segundo o seu coração. E nós sabemos que o Senhor Jesus, o Messias, o prometido, o ungido, descende de Davi. 23. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Então, o descendente de Davi é o Senhor Jesus. E João Batista deixa bem claro: eu não sou este descendente. Quem vem após mim é que é. 26. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. Paulo precisava contextualizar o Senhor Jesus, para que eles entendessem que Jesus é o descendente de Davi, que todas as profecias se cumpriam em Jesus, se cumprem em Jesus.
E por isso que ele começa contando a história, que nós chamamos, né, a história da salvação, que culmina no Senhor Jesus. E ele fala algo que deixa eles assim, né? A ressurreição. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eles são as testemunhas desse fato. A igreja primitiva, ela se baseava, né, exatamente nisso, na ressurreição. Jesus morreu? Sim, mas muitos morreram. Jesus era profeta? Sim, mas muitos eram profetas. Jesus era mestre? Sim, mas muitos foram mestres. O que diferencia o cristianismo? Que o Cristo, que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, que o próprio Deus ressuscitou Jesus, que o Salvador é Jesus, que o Messias é Jesus, que o ungido é Jesus, que o Senhor é Jesus, que o descendente de Davi é Jesus. E eles são as testemunhas. Nós somos suas testemunhas. 32. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que eu ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Então eu fico imaginando a importância de tu citar, né, a palavra de Deus. Paulo cita, ele exemplifica a palavra de Deus que eles conhecem ou deveriam conhecer, revelando que essas palavras se cumpriram em Jesus e que todas essas promessas foram cumpridas, realizadas em Jesus. Deus prometeu para Davi, Deus prometeu para Israel e Deus cumpriu a promessa em Jesus Cristo. 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Então, diferente de Davi, que morreu e viu corrupção, o Senhor Jesus morreu, mas não viu corrupção. Quer dizer, ele ressuscitou, ele viveu novamente. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Olha a importância deste versículo, desta palavra. Paulo está explicando claramente, com todas as letras, de que a lei não salva, a lei não nos justifica, a lei não nos perdoa. Nós não encontramos remissão de pecados pela lei. Tu só vai ser justificado, perdoado, salvo, remido pelo sangue de Jesus, pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então, a remissão de pecados, a remissão dos pecados, a justificação é só por Jesus. A salvação é Jesus. Jesus é o Salvador. O Salvador é Jesus. É só Jesus. Não precisa mais ninguém para participar, para colaborar, para complementar. Não. É só Jesus. O Salvador
é só Jesus. A salvação é somente por Jesus. Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. E assim, vencendo a morte, ele pode nos salvar. Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte eles falassem estas mesmas palavras. Tipo assim, a gente não entendeu muito bem, ou a gente ficou tão maravilhado que a gente quer ouvir de novo. Assim, quando a gente gosta de alguma coisa e quer repetir. Então eles pediram para que eles voltassem. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Então, eu já expliquei no outro vídeo, mas não custa falar. O que são os prosélitos? Os prosélitos são aqueles gentios que se convertem ao judaísmo. E o judeu piedoso é o judeu nativo, natural, vamos dizer assim. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Eles falaram para as outras pessoas, eles contaram e essas pessoas foram para ouvir também. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, assim como o Elimas, falso profeta, né, queria afastar o procônsul Sérgio Paulo da fé, os judeus invejosos, eles estavam blasfemando, contradizendo, atrapalhando. Então, de novo, pessoas usadas pelas trevas, opositores espirituais, opressores. É uma resistência espiritual, é algo que vem para roubar, matar e destruir. É sempre assim. Tu prega o evangelho e tu tem que entender que tu tá lutando contra as trevas, diretamente contra as trevas. E aí o que Paulo diz, né? Que eles tinham que ficar firmes na graça de Deus. Então o que quer dizer ficar firme na graça? Tu vai ter que lutar, tu vai ter que perseverar. Tu não vai poder vacilar, não vai poder olhar para trás. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Exatamente como o Senhor Jesus pregou para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os apóstolos estavam sempre dando prioridade, preferência para os judeus. Mas havia uma resistência espiritual, uma oposição espiritual, uma rejeição, uma recusa. Então aqui está claro, nós vamos para os gentios. Havia essa tensão, esse conflito entre gentios e judeus, tanto da parte dos gentios quanto da parte dos judeus. 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, assim como o Senhor Jesus orientou e explicou os 70, né? Foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, independente da perseguição, da rejeição, da expulsão, eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de alegria.
A alegria do Senhor é a nossa força. E nós sabemos que o Espírito Santo é que nos fortalece. É o poder do Espírito Santo que nos dá a condição de pregar o Evangelho.